E aí, gente, como é que vocês estão? Depois de passar esse último ano aí quase sem gravar aqui pro YouTube, eu quis começar esse ano gravando sobre um assunto que eu sempre quis gravar aqui no YouTube, sempre quis compartilhar, porque nesse último ano, que eu acabei não gravando muito por aqui, eu fiquei muito focado no meu trabalho e enquanto eu estava focando no trabalho também, eu fui consumindo conteúdo de muita gente, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. E uma coisa que eu sempre faço, isso desde sempre, é tentar sistematizar as coisas, né? Tentar entender como que as coisas funcionam e como que aquela coisa é replicável, como que eu consigo replicar aquilo ali que eu aprendi. E aí eu começo a tentar identificar em tudo que eu faço, que eu estudo, né, alguns padrões, como que as melhores pessoas naquele segmento chegaram naquele patamar, né? Quais são os hábitos que aquelas pessoas seguiram. E uma coisa que eu tentei observar nesse último ano foi justamente o que que os novos ricos estão fazendo, o que que eles têm de hábito, né? O que que eles têm de rotina, o que que eles fazem, o que que eles leem, como que eles fazem negócio, qual que é o modelo de negócio que eles seguem, né? E aí, obviamente, tem infinitas variáveis que você pode colocar aqui, mas eu separei aqui para falar nesse vídeo aqui hoje algumas variáveis que eu apliquei na minha vida, de fato. Então, eu sempre, tudo que eu vou te passar aqui, eu aprendi, apliquei na minha vida, vi funcionando e eu quero compartilhar isso porque funcionou para mim. E a primeira coisa, né, o primeiro hábito que eu vi que quase 100% dessas pessoas que eu acompanho na internet, né, que tem uma audiência enorme, faz e entende muito bem, a primeira coisa delas é saber fazer dinheiro na internet. E quando eu falo fazer dinheiro na internet, é você entender o modelo básico de qualquer negócio online, né? Que é você criar uma audiência e você criar a solução para aquela audiência. E então, quando você une esses dois pontos, né, você tem o dinheiro aqui no meio. Então, você tem uma audiência que são pessoas que te acompanham, você tem a solução para essa audiência e essa solução pode ser gratuita, mas pode ser paga também. Então, essas pessoas que mais têm dinheiro hoje em dia, que mais estão fazendo dinheiro hoje em dia de forma lícita, né? Muita gente usa essa estrutura aqui para fazer dinheiro de forma ilícita, mas quem faz isso da forma do bem, né? Conecta essas duas partes aqui e agrega valor nesse meio. Então, o que conecta uma coisa a outra é agregar valor para essa pessoa. Então, quando você agrega valor para uma pessoa, essa pessoa te paga por isso, né? Então, você é remunerado por isso. Então, quanto mais valor você agrega, mais caro essa pessoa vai pagar. E esse é basicamente o modelo de fazer dinheiro na internet. Mas o que eu quero falar aqui é que, além de dominar essas duas pontas, né, essas pessoas que sabem fazer dinheiro na internet, né, a grande maioria, entende os diversos modelos de negócio que existem na internet. E aqui eu não quero me aprofundar tanto nesse tema, né, mas só para você entender que você consegue fazer dinheiro na internet começando hoje, por exemplo. Então, o que eu gosto sempre de fazer na hora que eu estou explicando para pessoas mais próximas é fazer uma lógica de matemática básica, né? Então, hoje em dia, o salário mínimo no Brasil, vão arredondar ali para R$ 1.500, só para facilitar a conta. Mas muita gente vive nas grandes cidades com salário mínimo para bancar uma família inteira, por exemplo. Então, é um valor que é muito difícil, principalmente nos níveis de inflação que a gente tem hoje no Brasil. É um valor muito difícil você bancar até você mesmo, imagina uma família, né? E quando a gente vai fazer a conta disso, né, de quantos produtos você precisaria vender na internet para chegar nesse valor de R$ 1.500, tem várias formas de você chegar nele, né? Você consegue, por exemplo, vender 50 produtos de R$ 30, você consegue vender 100 produtos de R$ 15. Então, quando você começa a fazer essa lógica, né, de quantos produtos na internet você precisa vender chegar em determinado valor, aqui eu estou usando o salário mínimo como exemplo só para ter uma referência, mas você vê que se você tiver uma estrutura básica de vendas, né, que saiba conectar muito bem essas duas partes, você faz dinheiro na internet. Às vezes começando hoje mesmo. Então, sei lá, você pode criar um perfil no Instagram, um perfil no TikTok, um perfil no Kawaii e um perfil no YouTube, né, um canal no YouTube. Você começa a falar sobre algum assunto específico. Vamos colocar um assunto que está em alta, principalmente lá fora, né, que é criptomoeda, por exemplo. Você pode criar um perfil no Instagram que fala sobre cripto, que dê dicas de cripto, que ensine as pessoas a entenderem os projetos, né? Ensine as pessoas o que é Bitcoin, por exemplo, o que é o Ethereum, o que é a Solana, o que são as várias criptomoedas que estão surgindo todos os dias. Você começa a compartilhar isso no Instagram, no TikTok, no YouTube, às vezes até sem mostrar o seu próprio rosto. Você pode criar um avatar que seja, ou simplesmente não colocar nenhum rosto e nenhum conteúdo, né? Você cria uma página anônima com algum nome legal que você colocou e aquela página ali você vai compartilhando conteúdo todo dia sobre aquele assunto. Então, depois que você cria esse perfil, né, as pessoas vão se interessando. Se o seu conteúdo for bom, as pessoas vão se interessando por aquilo ali
e vai chegar um ponto que essas pessoas vão começar a pedir as coisas para você. Então, você tem um conteúdo sobre o assunto X? Você tem algum produto que ensina a investir nisso, por exemplo, né, no caso das criptomoedas, que seja mais detalhado, que tenha uma orientação mais organizada, né? Porque nos conteúdos você vai colocando tudo muito aleatório, né? Conteúdos aleatórios. Então, num produto online, por exemplo, geralmente você organiza as coisas, você estrutura aquilo ali de uma forma que seja didática para a pessoa e pedagógica, né? Para quem compra o produto, entender de A a Z, o passo a passo que ela tem que fazer para chegar no objetivo final, que é ganhar mais dinheiro, por exemplo, nesse caso. Então as pessoas começam a perguntar para você se você tem alguma solução e aí você pode começar a criar soluções. Então uma solução de R$ 15, por exemplo, é uma solução que agrega um valor razoável, né? Pode não agregar muito valor, mas é uma solução simples. Quem sabe, sei lá, um e-book ou algum PDF que você cria, né? Você vai lá no Word, vai lá no Canva, deixa tudo bonito. Óbvio que cita referência, né? Não vai fazer coisa que não pode, não vai dar recomendação que você não pode dar. Mas seguindo esse exemplo aqui das criptomoedas, você poderia criar um conteúdo, sei lá, de 100 páginas ensinando a investir do zero, né? O que são os principais aspectos que essa pessoa tem que estudar, o que ela tem que tomar cuidado, como que ela tem a custódia própria, por exemplo, como que ela começa a investir do zero, a partir de quanto que ela começa a investir, enfim, tem várias coisas que você consegue criar nesse conteúdo e você vai criar um material disso, né? Você vai criar um PDF, por exemplo, um e-book bonito que você montou ali com conteúdo legal e você vai começar a vender para essa audiência. Então vamos colocar aqui no exemplo, né, que você começou a vender esse conteúdo que eu acabei de falar aqui, esse e-book de 100 páginas, por exemplo, explicando como que a pessoa começa a investir em cripto, tudo que ela tem que saber, né, um conteúdo realmente de valor, e você precifica esse produto por R$ 15. Então, basicamente, você criou o produto, você precisa subir ele em alguma plataforma, seja as mais famosas, né, Hotmart, QIFI, tem a Monetize, tem a Eduz, tem várias plataformas que você consegue colocar um produto para vender. Você sobe esse produto na plataforma e o seu papel, a partir de agora, é levar as pessoas a comprarem o seu produto, né? Se elas não pedirem, o seu papel é levar o seu produto, agregar valor, lembrando das duas pontas. Então, aqui você tem a solução, aqui você tem a audiência. Você leva a solução para essa audiência. E esse é o seu papel. E aí você pode fazer isso para um produto de R$ 15, igual eu fiz, né? Igual eu estou falando aqui no exemplo para você. Se vender 100 produtos desses no mês, né, que dá ali em média mais ou menos umas 3 vendas por dia, você consegue chegar no valor de R$ 1.500 no final do mês, que é justamente o salário mínimo, né? E aí você pode fazer esse exercício aqui para valores muito mais altos, né? Ou para ticket de produto muito mais alto também. Aqui eu estou usando um produto de R$ 15, mas você pode, por exemplo, vender um único produto, uma única venda no mês de R$ 1.500. É óbvio que você tem que agregar muito valor, né? Muito mais valor do que simplesmente um documento qualquer. Então, uma venda de R$ 1.500, você chega nos R$ 1.500, né? Então, o seu papel ao longo de um mês inteiro é agregar valor suficiente para que a pessoa compre uma única vez de R$ 1.500, ou uma única pessoa dentre as milhares que estão assistindo seus vídeos, seus conteúdos, faça uma compra de R$ 1.500 e te pague por isso, né? Pelo valor que você está agregando. E aí, só para finalizar esse primeiro ponto, né? Para não ficar muito longo, mas eu acho que isso é realmente muito importante. Você pode, né, nesse caso do produto único de R$ 1.500, não ter expertise para isso. Às vezes você não tem experiência de mercado para isso, né? Você não tem domínio sobre algum assunto específico tão a fundo a ponto de vender aquele conhecimento por R$ 1.500. Então, existe, por exemplo, dentre os milhares de modelos de negócio, o modelo de afiliação, que é você entrar nessas plataformas que eu falei, né, que vendem produtos online, você afiliar algum produto de alguém que é expert naquele assunto, né? Então, nesse exemplo de criptomoeda, por exemplo, você poderia entrar nessas plataformas que eu citei, né? Hotmart, Eduz, QIFI, tem várias outras. Entrar nessa plataforma, ver quem são os principais influencers, né? Os principais conteúdos que tem ali, os principais produtos online que estão vendendo sobre criptomoeda. Você vai achar um expert que é muito bom naquilo, que tem um produto muito bom. Você se afilia àquele produto e você recebe comissão para cada venda que você fizer daquele produto. Então, um modelo de negócio, né? Você vai entendendo, o legal de você entender vários modelos de negócio é você entender que não necessariamente tem que ser você fazendo tudo.
Você pode aproveitar o conhecimento que essa pessoa tem de vários anos, a estrutura de vendas que ela já tem. Às vezes ela tem até uma equipe de vendas, já tem um site pronto, já tem os anúncios prontos, já tem dicas de conteúdo prontas, né? Para você simplesmente replicar aquilo ali e vender o produto daquela pessoa. E ela te paga uma comissão por você ter vendido. Então, quando você começa a fazer essa matemática básica, né? Que no exemplo aqui eu usei de R$1.500, você vai vendo que, na prática mesmo, se você levar a sério, não é tão impossível quanto parece você fazer dinheiro online, você saber fazer dinheiro usando a internet. Então aqui eu dei 2 exemplos, né, que é você produzindo o seu próprio produto, e o segundo exemplo que é você ter no mercado de afiliação, né, você se afiliar a algum produto. E existem vários outros modelos, né, você fazer parceria com alguém, você lançar alguém, né, você ter a estratégia de venda, de ter um pico de venda, então você cria escassez, você cria urgência na pessoa para comprar e realmente agrega valor. Então tem várias formas que você pode estudar, e aí fica do seu dever de casa aí de estudar essas formas, mas o mais importante, o primeiro hábito dos novos ricos é saber fazer dinheiro usando a internet. Agora, seguindo para a segunda coisa que eu anotei aqui, que é buscar virtudes. Então, todo mundo que eu tenho acompanhado que está tendo um relativo sucesso, para não falar muito sucesso de fato na internet, né, ou nos seus segmentos de negócio, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, eu vejo que todas elas, de certa forma, buscam virtudes. E o que eu quero dizer com virtudes, né? Tem vários assuntos que podem surgir desse assunto de virtude, mas eu coloquei aqui, por exemplo, né, você estudar todos os dias. Então, esse é um hábito que parece muito clichê, mas você estudar todo dia não necessariamente é você sentar em uma mesa, ficar por horas ali estudando. É você, às vezes, está no trânsito, em algum ônibus, no metrô, por exemplo, ou na carona de alguém, ou no Uber, e você pegar o seu celular e estudar algum assunto, né? Você entrar na rede social, por exemplo, no seu Instagram, ao invés de simplesmente acompanhar o conteúdo ali de seus amigos, você aprender algum conteúdo novo, de algum expert de algum assunto, né? De algum influenciador, de alguma pessoa que é muito influente em algum assunto e começar a estudar aquilo, escutar algum podcast, por exemplo, né? Ou ler algum livro online, pegar um Kindle, por exemplo, e começar a estudar. Ou, ao invés de dificultar tanto, né? Você pesquisar algum assunto na internet e começar a estudar sobre aquele assunto. Ou usar o ChatGPT para te orientar em algum estudo. Enfim, tem várias coisas, né? Mas o importante é estudar todo dia. Porque o principal ponto quando você estuda todo dia é que você vai criando repertório para as coisas. Você vai descobrindo que existem várias coisas e você sai da bolha, né? Então você não fica com a cabeça fechada para aquilo que você já faz no dia a dia, né? Para aquilo que você faz todo dia. Você sai da bolha, você aprende novos assuntos e quando você aprende um novo assunto, você vê que tem vários outros assuntos relacionados com aquilo. E basicamente cria aquele efeito de quanto mais você sabe, menos você sabe, né? Porque você vai criando tanta conexão que acaba sendo o seu papel na vida, né? Que é estudar o máximo possível de coisas para você criar repertório, criar dinheiro com aquilo, agregar valor para sua família com aquilo, agregar valor para sua vida pessoal, chegar na felicidade através de tudo aquilo que você estuda que traz valor para sua vida. Então, buscar virtudes aqui, eu coloquei o primeiro ponto, estudar todo dia, cuidar da saúde, né? Então, principalmente a nossa geração tá percebendo que, cara, se matar no trabalho é importante em alguns momentos da vida, né? Você aproveitar a sua energia e realmente trabalhar intensamente ali, mas além de tudo, é muito importante também cuidar da saúde. E isso pode ser desde correr 5 km todo dia, né? Que dependendo ali da sua velocidade, leva 30 minutos em média, né? Mas até fazer 20 minutos de musculação por dia, né? Quando você vai pegando o hábito, você pode fazer 1 hora, por exemplo, por dia, 1h30, fazer musculação mais corrida, se der tempo, né? Ou se não der tempo, você simplesmente pegar 15 minutos do seu dia e fazer um treino intenso ali. O importante é cuidar da saúde. E aqui eu coloquei a saúde física como exemplo, né? Mas pode ser a saúde mental também. Então, uma coisa que ajuda muito, que pode te ajudar muito na saúde mental, é você pegar ali no seu Instagram, por exemplo, você segue 1.500 pessoas, você limpar isso, cara. Limpar mesmo, assim. Você vai ver que tem gente que você tá seguindo ali que você às vezes nem conhece mais, ou tem muito tempo que você nem vê, e nem precisava estar seguindo aquela pessoa, né? Que não tá te agregando de forma nenhuma. Então, de 1.500 seguidores, você limpa, sei lá, para 300 pessoas que você segue, na verdade, né? Então, de 1.500 pessoas que você segue, passa a seguir 300, por exemplo. Ou se você for lá no meu perfil do Instagram, você vê que eu sigo menos de 10 pessoas, né? Porque eu selecionei algumas pessoas que agregam valor para mim e eu consumo conteúdo daquelas pessoas, né? Então, eu fiz um filtro enorme que eu não fico me distraindo quando eu entro no Instagram. Então, você pode fazer isso também. Então, cuidar da sua saúde, né? Não é só física, mas mental também, que envolve tirar as distrações de perto de você.
E aí tem outras coisas que você pode cuidar da sua saúde também, né? Saúde espiritual, por exemplo. Então, quando você acorda, você meditar sobre o seu dia. E meditar não é simplesmente sentar de perna cruzada e ficar com o olho fechado, não. É literalmente pensar no seu dia. Pensar em como você vai fazer o seu dia, né? Como que vai ser o seu dia? O que você vai fazer de tarefa, de atividade no seu dia a dia? Então, você pensar, imaginar o seu dia, imaginar você chegando no trabalho, imaginar você tomando um café, por exemplo, almoçando. Imaginar e fazer daquele dia o melhor dia possível. Então, meditar é isso, né? Você pensar seriamente sobre alguma coisa. E aí, quando você pensa de fato sobre aquilo que você está fazendo, muito provavelmente você não vai se distrair no meio do caminho também. Então, segundo ponto, buscar virtudes, né? Que é buscar estudar, igual eu coloquei aqui, cuidar da saúde, buscar a verdade, né? Então, em todos os assuntos que você estuda, você buscar excelência em tudo aquilo que você faz. E aí envolve outras coisas também, mas o terceiro ponto que eu anotei aqui é saber lidar com a dopamina. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, né? A dopamina hoje em dia ela está muito barata. Você já deve ter visto alguns vídeos aqui no YouTube mesmo, colocando jejum de dopamina, por exemplo, ou como se livrar da dopamina barata. Mas no final das contas mesmo, o que é mais importante você saber sobre esse assunto, né? E eu vou ser bem sucinto aqui nessa parte, é você ter a noção de que quanto mais você sofrer, né, entre aspas, para buscar a dopamina, melhor para você. Então, quando você vai para academia, por exemplo, você passa 1 hora ali treinando, esforçando, machucando mesmo o seu músculo, né? Se esforçando nos seus batimentos ali, por exemplo, você vai vendo que é difícil você chegar naquela dopamina. Mas quando você acaba o treino, você se sente muito realizado, né? Você se sente bem de ter acabado aquele treino, de ter cumprido aquilo que você falou que ia fazer. Então, essa foi uma dopamina difícil de ser conquistada. Então, a dopamina nas redes sociais, por exemplo, já é uma dopamina barata, né? Você simplesmente posta alguma coisa, a pessoa já aparece o like, já aparece a notificação, você fica viciado naquilo ali. Vídeo no TikTok, né? Vídeo no Reels, por exemplo. Você vai abaixando aquele tanto de vídeo e você às vezes nem presta atenção no conteúdo, nem sabe do que está se tratando, né? E perde muito tempo com aquilo ali, com a dopamina barata, que é um estímulo para o seu cérebro, novidade o tempo inteiro, né? Então, o resumo disso aqui é que as pessoas, os novos ricos, né, têm esse hábito que eu vejo bastante, que é saber lidar com a dopamina. E isso envolve buscar o sofrimento por conta própria, né? E o sofrimento do lado positivo, para você se sentir recompensado por aquilo. E aí você pode marcar, por exemplo, aí no seu calendário, uma meia maratona para você correr, um desafio de 5 km, uma corrida de 10 km para você correr. E isso é um desafio físico para você. Você vai buscar uma dopamina que é muito difícil. Quando você acabar aquilo ali, você vai se sentir muito realizado e muito bem, tanto fisicamente quanto mentalmente também. Então, saiba lidar com a sua dopamina, né? E para você tirar as distrações, tenta ao máximo possível fazer aquele ponto que eu falei no ponto 2, né? Que é você fazer um filtro, dar um limpa nas suas redes sociais e saber lidar com a dopamina, que no final das contas isso aqui vai te trazer muito resultado, tanto em priorização quanto em gestão do tempo também. Outra coisa que eu anotei aqui, que é uma das mais importantes para mim, que é cuidar do dinheiro. As pessoas, os novos ricos sabem cuidar do dinheiro ou delegar para quem sabe. Então, quando você faz um dinheiro ao longo da sua vida, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma tendência a tentar buscar algum atalho, né? Quando não é algum atalho para tentar multiplicar aquele dinheiro muito rápido, é um atalho de você simplesmente tentar entrar no YouTube e aprender sobre algum assunto em 10 minutos, né? Então você tem, por exemplo, R$1.000 para investir e você quer saber onde investir. Aí você pesquisa no YouTube onde investir em 2025, por exemplo, e você segue a recomendação do primeiro vídeo que aparece. Então isso é muito ruim. Você primeiro não aprendeu a realmente investir seu dinheiro, você seguiu a recomendação de uma pessoa que pode ser até uma pessoa que saiba sobre o assunto, só que ela não sabe sua realidade financeira. Então não sabe os seus objetivos, não sabe onde você quer chegar, não sabe quanto que você tem investido, né? Então é muito difícil isso. Então as pessoas que fazem dinheiro, principalmente muito dinheiro ao longo do tempo, né, elas sabem cuidar do dinheiro. Então não dá para você simplesmente entrar no vídeo no YouTube e pegar a recomendação daquela pessoa para o seu dinheiro próprio. Então é seu papel entender um pouco mais sobre aquilo, ou se você não quiser entender, né, você delega isso para alguém. Então tem várias corretoras, vários bancos hoje em dia
você tem um assessor para cuidar do seu dinheiro, ou um consultor também, né? Muda um pouquinho do modelo de negócio, mas um consultor ou assessor são as pessoas que estão querendo fazer você ganhar mais dinheiro, de fato, né? E te ensinar sobre as coisas, ser didático, o que você vai fazer com o seu dinheiro, por que de você fazer aquilo, o que vai proteger o seu capital e multiplicar de uma forma segura, né? Então, aprenda a cuidar do seu dinheiro, literalmente. E aí pode ser desde comprar um curso de uma pessoa que você goste aqui, até fazer uma sequência estruturada no YouTube, né? Não assistir simplesmente um único vídeo, mas fazer uma sequência estruturada para você estudar pelo YouTube e aprender sobre algum assunto, pelo menos de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Então, fundo imobiliário, ações, por exemplo, você pega alguma sequência de vídeo e assiste aqueles vários vídeos, né? Para você entender a lógica, entender como funciona, por que de investir naquilo, por que é bom, por que é ruim, né? Enfim, aprenda a cuidar do seu dinheiro, que eu vi que esse hábito foi uma coisa que se repetiu bastante, né? E eu comecei a aplicar muito isso na minha vida e eu vi muito resultado, muito mesmo, assim, desde resultado pessoal para estudo, que eu aprendi muita coisa, até de resultado financeiro mesmo, assim, de ver o patrimônio sendo construído e multiplicado ao longo do tempo. E aqui agora já indo para os finalmente que eu anotei, é saber cuidar do tempo, né? Então isso aqui é muito importante também, é você ter uma agenda básica, né? Eu era uma pessoa que gostava bastante de usar vários aplicativos, mas eu cheguei na conclusão que basicamente você precisa ter uma agenda. Basicamente é isso. Tenha uma agenda. E aí, se você tem uma conta no Google, você pode usar o Google Agenda. Eu vou até deixar um vídeo aqui em cima para você clicar aí depois, se você quiser, que é te ensinando como que eu uso o meu Google Agenda. Como que eu organizo o meu tempo no Google Agenda, que é um vídeo super útil, que eu uso até hoje, já tem vários anos que eu uso isso. E isso vai te ajudar a ter uma agenda, que é o que no final das contas vai fazer você organizar as suas tarefas, organizar o que você tem que fazer, né? Para você simplesmente não acordar sem saber o que você vai fazer, né? Que é o que acontece com muita gente. Acorda sem saber o que vai fazer no dia. Quando você tem uma agenda, você sabe minimamente o que você vai fazer. Você organiza para aquilo, você se organiza para chegar no resultado que você colocou para aquele dia. Então tenha uma agenda, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima para você clicar depois. E o último ponto, que se envolve bastante com o primeiro, né, que é saber fazer dinheiro na internet, eu percebi que, esse eu vou falar que é 100% das pessoas de muito sucesso que eu acompanhei, os novos ricos principalmente, né, que é produzir mais do que consumir. Eu cheguei nessa conclusão, assim, muito nítida para mim, principalmente agora que eu tô aqui no YouTube de novo, né, eu quero voltar a fazer vídeo, que eu gosto bastante de fazer vídeo. E isso se encaixa, na verdade, nesse último ponto, que é produzir mais do que consumir. Você tem que ter isso na cabeça, que para você ter um resultado financeiro positivo para você, um resultado financeiro robusto mesmo, fazer dinheiro na internet, você tem que produzir mais do que consumir. Isso em qualquer área da sua vida, né? Você tem que agregar mais valor do que você consome. Então, ao invés de ficar simplesmente consumindo conteúdo na internet, né, vários reels ali, ou no próprio YouTube, né, eu era uma pessoa, principalmente antes de eu começar meu canal aqui no YouTube, que ficava consumindo vídeo o tempo inteiro no YouTube. Eu era realmente viciado no YouTube. Então eu tive que me policiar. E eu cheguei na conclusão, né, conectando agora todos os outros pontos para trás, de que quando eu comecei a produzir mais, eu ganhei muito mais dinheiro de fato, né, igual eu expliquei lá no ponto 1, mas mais do que isso, eu ganhei muito mais repertório, né? Eu ganhei muito mais resultado de conexões que eu pude fazer aqui na internet. Então, teve vários conteúdos já que eu postei aqui no YouTube ou no próprio Instagram na época, e até atualmente também, que um único conteúdo que eu postei fez uma pessoa me mandar uma mensagem no direct que a gente fez alguma parceria, por exemplo, fez alguma reunião para tentar fazer algum negócio junto. Então, quando você produz mais do que você consome, você está aumentando a sua porta, né? Eu gosto muito dessa analogia, que eu vou usar ela até para encerrar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, mas que você tem, a sua vida é uma porta, né? Você tem essa porta e as oportunidades batem na porta. Então, quanto menor essa porta, menor é o seu repertório, menor são as coisas que você faz, né? Então, quando você faz pouca coisa no dia a dia, produz pouco, sua porta é muito pequena. Você tem muita pouca oportunidade batendo ali na sua porta. Mas quanto mais você produz, isso pode ser conteúdo, pode ser algum material mesmo, enfim. Quanto mais valor você agrega para as outras pessoas, né? Quanto mais você produz, maior fica a sua porta. Então, quanto maior a sua porta, maiores são as chances de ter alguma oportunidade batendo nela. Então, com essa analogia, queria encerrar esse vídeo aqui. Eu acho que ficou muito mais longo do que eu imaginei, mas esses são os padrões que eu observei em todas as pessoas, principalmente nos novos ricos que eu acompanho aqui no YouTube, que eu acompanho fora do Brasil, que fazem negócios multimilionários mesmo, são pessoas que eu admiro. E eu tentei achar um padrão para isso, né? Alguns padrões para isso, e eu resolvi compartilhar aqui com você alguns hábitos
que as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas que mais agregam valor, que mais impactam vidas, que mais impactam positivamente mesmo a vida de outras pessoas, fazem, e que você pode aplicar na sua vida, que eu apliquei e realmente funcionou na prática. Então, saia desse vídeo aqui sabendo que você pode aplicar também, ganhar muito mais dinheiro, se planejar muito melhor, cuidar muito melhor do seu tempo, cuidar melhor da sua saúde. São coisas que você consegue começar a aplicar hoje ainda. E se você quiser ter um plano para o seu 2025, se você chegou até aqui, esse vídeo ficou muito longo, se você chegou até aqui e quer entender como montar um plano do zero em 2025, eu deixei aqui na descrição um link. É só você clicar lá que tem um material completo de como você monta um plano do zero para você ter o melhor ano da sua vida. Então eu coloquei várias partes lá, você vai gostar muito do material. É só clicar aqui embaixo, é gratuito, é só você clicar lá e acessar o material. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.